Geralmente são os familiares, as pessoas mais próximas, aquele grande amigo que nos guia para a decisão correta. Pode não ser com uma palavra, mas com um abraço. Mas também as decisões têm que ser equilibradas. Bons conselhos devem ser ouvidos. Opiniões frívolas devem ser descartadas. Pitágoras costumava dizer que nós vivemos no mundo da opinião, ou seja, todos nós gostamos de opinar sobre tudo. Nos achamos conhecedores de todos os assuntos. Basta lançarmos uma conversa, um tema num grupo de amigos e todos se sentem no direito de opinar. Às vezes até sobre a nossa vida pessoal, sobre situações mais íntimas, que só nos dizem respeito. Então, o homem no mundo ainda é um ser de opinião. Cuidemos as nossas opiniões. Cuidemos aquilo que nós falamos para o nosso familiar mais próximo, que nós falamos no nosso ambiente de trabalho, que nós falamos na casa espírita, que nós falamos na rede social, onde muitos sentem-se no direito de desabafar como se estivesse num divã. É lá que jogamos todo o nosso lixo mental, opinando sobre tudo aquilo que nos achamos no direito de opinar. Temos o direito de opinar, mas nunca o direito de ofender. E se ofende alguém, não é válido. Ah, mas eu conheço o assunto. De que adianta mostrar sabedoria se é para magoar? Não nos enriquece em nada. Temos então que buscar paciência e sabedoria. Somente consegue se calar aqui na terra o homem que tem paciência e que adquiriu sabedoria. Como adquirir a paciência em tempos de correria? Em tempo em que aceleramos o carro, caminhamos falando ao celular, almoçamos em pé. Em quantos lugares nós passamos durante esta semana? Cada um pense neste momento em quantos lugares esteve presente com seu corpo físico nesta semana que passou. No trabalho, no mercado, no médico, no dentista, na padaria, na escola dos filhos, no posto de gasolina, etc, etc. Em quantos lugares nós conseguimos passar somente hoje, nesta sexta-feira, em que a maioria já está cansada a esta hora, querendo um pouco de descanso, alguns ainda trabalham amanhã. Em quantos lugares nós conseguimos estar? Mas, ao contrário, quanto tempo nós conseguimos parar e relaxar? Quanto tempo nós conseguimos descansar durante esta semana? Quanto tempo nós conseguimos conversar com alguém que nós amamos? Conseguimos conversar 10 minutos, meia hora, 1 hora? Se tivermos conseguido 1 hora, já é lucro, porque a nossa rotina é puxada. E nós assim a fazemos. Por quê? Porque temos cada vez mais anseios, porque o homem no mundo está agitado, embora já tenha abrandado seu coração em muitos aspectos, a correria do dia a dia, as exigências sociais nos tornam ainda agitados, mais benéficos, com o coração mais sereno em relação à bondade, em relação ao bem ao próximo, mas agitados em relação a nós mesmos. Cuidemos, então, de nós. Cuidemos daqueles que nos cercam, cuidemos da família, mas cuidemos de nós. Porque o homem não foi colocado no mundo para sofrer e para viver correndo. O homem foi colocado no mundo para crescer. E não nos é proibido ter momentos de paz. Nós entramos num ciclo de trabalho, de busca
E muitas vezes não nos permitimos mais descansar. Quando paramos, nos culpamos. Ah, mas eu poderia estar trabalhando, eu poderia estar estudando, eu poderia estar progredindo, mas eu poderia sim estar conversando com o meu filho que quer atenção, com o meu marido, com a minha esposa, com a minha avó, que conta às vezes as mesmas histórias, mas que necessita contar, e que é tão bom ouvir. E que nós vamos guardar esses momentos para toda a nossa existência. Quem de nós esquece aquele momento sentado debaixo de uma árvore, ouvindo a história de um vô? Não esquecemos nunca mais. E quantas vezes nós nos recusamos esses momentos? Porque nos falta tempo, porque temos que trabalhar. O que é mais importante? Estamos vivendo para trabalhar? Temos que trabalhar para viver, precisamos de dinheiro, precisamos dos bens materiais, precisamos nos alimentar, nos vestir, mas precisamos viver bem, precisamos viver felizes. E o Evangelho nos diz, nesse capítulo, que para ser um homem de bem, vejam, não é preciso se entregar ao silício, ou seja, ao sofrimento, e às cinzas. Ou seja, para sermos homens de bem, para evoluirmos, não necessitamos, não devemos nos isolar. Porque a primeira lei é a lei de viver em sociedade. Então, temos que conviver, temos que aproveitar os nossos momentos para conviver. O isolamento não nos beneficia. Os momentos de paz, de descanso, de silêncio, de meditação são necessários, mas o isolamento constante não nos beneficia, porque é interagindo que nós vamos aprender a nos respeitar. É interagindo que nós vamos trocar experiências, que nós vamos enriquecer o nosso espírito, que nós vamos iluminar a nossa existência. Ninguém consegue viver sozinho. Consegue-se por algum tempo, por necessidade. Nos adaptamos, mas vivemos muito mais felizes quando temos pelo menos uma pessoa que possa nos ouvir de vez em quando, que possa olhar o nosso sorriso, que possa ficar feliz com as nossas vitórias e triste com as nossas derrotas. Então, o nosso maior objetivo é a convivência, é o trocar experiências, é o encontrar sintonias aproximadas à nossa, é sintonizar com espíritos que estejam na mesma faixa vibratória que a nossa, mas, ao mesmo tempo, também ajudar aqueles que estão em faixa vibratória diferente, aqueles que precisam da nossa ajuda para crescer, aqueles que ainda não entenderam a lei de caridade, aqueles que ainda são egoístas, que ainda são invejosos, que ainda são ciumentos, que ainda são maldosos, que ainda são violentos. Esses também precisam de nós, e muitas vezes muito mais do que imaginamos. Podemos nos afastar de todos os irmãos que nos fazem mal, de todos os irmãos que não nos trazem simpatia. Mas qual é a nossa missão? É isolarmos aqueles que ainda estão na ignorância, no desconhecimento? A nossa missão é ajudar. A lei de caridade também deve governar entre nós. Tem uma fábula de um homem, já de meia idade, que resolveu viver sozinho num vale. Ele para lá se dirigiu e começou a meditar, a pensar sobre toda a sua existência. Passaram anos e ele sempre naquela busca, tentando se encontrar, tentando conversar com Deus.
Até que um dia ele percebeu o nível de solidão em que se encontrava. Nesse momento, ele eleva-se em prece e pede: meu Pai, me mostra um caminho melhor. Eu que pensei que me isolando chegaria a Ti, sinto-me agora solitário. Eu que pensei que somente com a prece e a meditação neste vale me elevaria e me iluminaria muito mais rápido, me sinto triste, me sinto só. Então a voz da sua consciência lhe responde: meu filho, olha essa terra que está ao teu redor. Eu não te dei esse vale para a solidão. Eu não te dei esse vale para que fosse só teu. Olha para a terra e começa educando-a. Educa a terra com o arado, com a enxada, com a semente. E ela florescerá e as plantas já te farão companhia. Então ele vai e começa a arar a terra, semeia as primeiras sementes e surgem as plantações. E ele fica feliz com o colorido das flores, com o verde dos vegetais, e planta cada vez mais. Mas a sua plantação cresce tanto que ele começa a trabalhar cada dia mais e chega à exaustão. E novamente ele se sente triste. Meu pai, eduquei a terra e ela floriu. As plantações estão maravilhosas. Sinto-me feliz, mas já não dou mais conta. E sinto-me triste aqui sozinho ainda. Então, novamente, com aquela prece proferida, com toda a sinceridade que nós sabemos, quando nós proferimos uma prece, com o nosso coração, com a nossa alma limpa, nós obtemos a resposta. Mais uma vez, ele ouve a voz da sua consciência que lhe diz: meu filho, traz agora trabalhadores, divide a tua lavra, traz lavradores para que eles venham aqui morar no teu vale. Então ele se dirige à cidade mais próxima e traz muitos trabalhadores. Eles constroem casinhas ao redor do vale e as plantações aumentam. E formam-se famílias em redor daquele homem inicialmente solitário. E a vila aumenta. E ele olha ao redor e está feliz. Mas então, como é natural a todo ser humano, novamente ele começa a refletir. Eu eduquei a terra, estou educando estes lavradores, mas ainda sinto-me só. O que eu faço agora? Traz para ti uma família. Casa-te, meu filho. Encontra uma companheira. Então ele conhece uma das moças do vilarejo e resolve se casar. E a felicidade é completa. Família formada, as plantações crescendo, os trabalhadores felizes, e o tempo vai passando. Surgem as primeiras divergências no povoado, as primeiras intrigas, as primeiras discórdias, as primeiras inimizades. E novamente ele pergunta: o que fazer, meu Deus? Educa-os pelo exemplo, educa-os com a tua palavra para amenizar essas situações de discórdia. Educa-os e serás feliz. Educa-os com a paciência, educa-os intervindo para que a violência não tome conta da tua comunidade. E ele volta, então, pacientemente, começa a conversar, começa a evangelizar os trabalhadores, começa a dar o seu exemplo, tendo ainda mais paciência, e a paz volta a reinar. E novamente transcorre o tempo, os ciclos da vida, as escolhas, as famílias que aumentam, os casamentos, os filhos que nascem, espíritos que retornam àquela lavra e tornam cada vez mais alegre e maior aquela comunidade. E o nosso amigo, então, tem filhos e a sua família cresce.
e vêm os primeiros problemas. Sim, porque nós planejamos filhos, às vezes, como se fossem bonecos de porcelana. Imaginamos o rostinho, de preferência igual ao nosso. Imaginamos que vai ser calminho, bem educado, muito estudioso. Mas cada espírito vem com as suas características. Então, nem sempre é como nós traçamos, como nós sonhamos. Cada espírito vem com o seu caráter, com a sua personalidade, com as suas dificuldades e com a sua trajetória a vencer. Mas o nosso irmão novamente se desespera e pede socorro a Deus. O que fazer para educar a minha família? Educa-os pelo exemplo novamente, educa-os pelo amor, educa-os pela aceitação. Aceita o jeito de cada um ser, respeita as individualidades, educa-os pelo amor, educa-os mostrando o caminho, educa-os como um verdadeiro pai faria. E ele volta ao trabalho e se veste ainda de mais paciência, de mais amor. Rompe os preconceitos para com os filhos, para com a esposa, e a sua família volta à paz, encontra o entendimento, porque quando nós aceitamos aos outros como eles são, principalmente os nossos familiares, a vida se torna mais fácil. Nós estamos numa época em que falamos muito de preconceito, de diferenças, e que às vezes é muito difícil aceitar. A humildade nos ajuda a aceitar. O amor verdadeiro nos ajuda a aceitar e a entender. E o nosso amigo aceitou. E a comunidade cresceu e ele finalmente, vendo os filhos, os netos, os familiares de todos os outros amigos felizes trabalhando, com um problema aqui, outro ali, mas resolvendo a bom tempo, a partir do seu exemplo de paciência, de amizade, se recolhe em prece e roga a Deus. Meu Pai, chegou o fim, já trabalhei demais. Agora que cumpri todas as tuas ordens, que segui todos os teus conselhos, concede-me, Pai, a bênção do descanso. Encaminha-me para as moradas celestiais, leva-me desta vida e dá-me o direito de mundos mais iluminados. E Deus lhe responde pela voz da sua consciência. Meu filho amado, educaste a todos pelo exemplo, pelo amor, mas ainda não basta. Como, meu Pai, não basta se estou velho e cansado? O teu corpo está velho, o teu espírito continua o mesmo, está mais fortalecido. Volta para os teus familiares, para a tua grande família, que hoje é todo esse vale, e educa-te agora a ti, pelo conhecimento, porque a caridade sem o conhecimento se torna frágil. Volta e educa-te pelo conhecimento, busca a verdade sobre a tua existência. E o nosso amigo, então, se resignou, voltou em silêncio e continuou a trabalhar, sem mais fazer exigências ao Pai. Entendeu finalmente que não basta a caridade, é preciso conhecimento. Que não basta educar os outros, que não basta compreender os outros, é preciso educar-se, é preciso aceitar-se, é preciso iluminar-se. E todos nós estamos recebendo esses recados diariamente, a cada dúvida, a cada questionamento. Quando nós reencarnamos, é como se nós entrássemos num túnel. Alguns costumam dizer que a Terra é uma prisão. Eu vou preferir compará-la aqui a um túnel, mas um túnel muito largo, de vasta dimensão e com uma caminhada muito longa. Ou seja, esse túnel só é túnel porque as paredes não nos permitem nos alargar muito ao plano espiritual. Nós temos
algumas sensações, alguma notoriedade do plano espiritual pelo conhecimento. Alguns de nós somos mais sensitivos, mas as paredes desse túnel demonstram a separação entre o planeta Terra e a espiritualidade. Quando nós reencarnamos aqui como bebês, estamos na porta desse túnel. Estamos nos despedindo de um mundo muito mais largo, muito mais amplo, que por alguns momentos, fica para trás. Mas imaginemos que nós entramos nesse túnel e nas paredes desse túnel, de vez em quando, surge o rosto de um jovem de traços muito delicados, um jovem iluminado, de cabelos longos, de olhos claros, ou como nós preferirmos. Ele nos olha e sorri. E quando nós dermos os primeiros passos, ele já estará ao nosso lado, caminhando junto com cada um de nós. E nós caminharemos incessantemente, às vezes parando, às vezes observando, às vezes encontrando amigos na caminhada, às vezes encontrando desafetos, às vezes passando por nós verdadeiras caravanas aflitivas e desesperadas que parecem nos atropelar como uma boiada. As dificuldades da existência. E nós temos que encontrar um jeito, nesses momentos, de não nos machucarmos demais, de não sermos agredidos demais, de mantermos a nossa força para a caminhada. Quando essas dificuldades são muito grandes, quando atrás de uma caravana vem outra e parece não acabar, nós esquecemos que o nosso amigo de cabelos longos e traços delicados está ao nosso lado. Mas ele continua ali. Sempre que nós olharmos e pedirmos a sua ajuda, ele está conosco. Ele está com cada homem deste planeta, com cada espírito aqui reencarnado. E um dia nós vamos transpor todo esse túnel e vamos voltar àquele mundo sem limites, que é a espiritualidade. E ele ainda estará conosco, ainda estará ao nosso lado, porque Jesus nunca nos abandona. Então, o homem no mundo, meus irmãos, tem Jesus ao seu lado. Tem diversas verdades sendo reveladas a cada etapa. E tudo nos é revelado à medida que somos capazes de entender. Cada etapa do túnel vai surgindo à medida que nós caminharmos. Então, o homem no mundo precisa caminhar, precisa crescer, precisa evoluir, precisa vencer barreiras, assim como o nosso amigo lá naquele vale. Precisa aumentar o seu ângulo de visão, precisa aumentar a sua família. Nós não podemos atravessar o túnel da existência solitários. Nós devemos começar com fé, com resignação, com paciência, educando a todos que surgirem na nossa caminhada, mas, acima de tudo, educando a nós mesmos, buscando a sabedoria. E a sabedoria nós encontramos no dia a dia. Nós encontramos o conhecimento nos livros, no estudo, no aprendizado, mas a sabedoria é algo mais profundo. É algo que é preciso ter humildade para que ela fique suplantada em nós para sempre. Então, o homem no mundo reencarna como um espírito imortal para tornar-se sábio. Só é sábio quem é caridoso. Só é sábio quem aprendeu a amar. Nós confundimos, muitas vezes, o conhecimento intelectual com sabedoria. De nada vale todo o conhecimento do mundo se não tivermos amor. De nada vale todo o conhecimento do mundo se estivermos sós.
porque o conhecimento só tem valor quando compartilhado. De nada vale todo o conhecimento do mundo sem caridade, porque o egoísmo elimina todos os nossos outros sentimentos bem-intencionados. Com egoísmo, nós não vamos a lugar nenhum. Podemos estar repletos de boas intenções. Se deixamos o egoísmo nos dominar, guardamos tudo para nós. Podemos estar fartos de conhecimento. A nossa caminhada pode ser longa. Podemos viver 90, 100, 110 anos. Cada vez estamos vivendo mais no corpo físico. Mas se o egoísmo nos acompanhar até o final desse largo túnel chamado existência, estaremos perdendo o nosso tempo. E nós estamos aqui para aproveitar a cada minuto, a cada segundo, para amar. Voltemos então aos nossos lares, nesta sexta-feira, e pensemos o quanto estamos amando aqueles que estão ao nosso lado. O quanto estamos reclamando da nossa existência, mas o quanto estamos fazendo para modificá-la. E o quanto estamos orando. Jesus está ao nosso lado, mas só conseguimos senti-lo quando oramos, quando abrimos o nosso coração, quando queremos sentir a sua presença. Ele não se mostra se nós não o queremos. Nós temos o livre-arbítrio. Ele continua nos protegendo, mas não se mostra porque nós temos o direito de escolher aqueles que nós queremos enxergar. E assim é nas nossas relações no dia a dia. Nós enxergamos aquelas pessoas que nós queremos ver. Nós valorizamos os familiares que nós queremos, aqueles que nós gostamos, aqueles que nós achamos merecedores do nosso amor. Está na hora de refletir que aqueles que nos causam mais dissabor, mais tristeza, mais dúvida, mais medo, que nos afrontam, precisam muito mais de nós. São eles a nossa prova de paciência, a nossa prova de resignação. São eles que estão nos tornando homens de bem. Porque aqueles que nos amam, é muito fácil amá-los. Aqueles cuja companhia é agradável, é muito fácil ficar ao lado deles, é maravilhoso. Mas aquele que nos traz problemas é a quem nós devemos resgatar. É o irmão mais necessitado do vale. É aquele que está pedindo para caminhar ao nosso lado. As dificuldades são inúmeras para todos nós, mas a força foi dada na mesma medida para cada espírito. Às vezes, ela está bem escondidinha dentro de nós, devido aos problemas, às dificuldades, aos traumas. Está na hora, então, de superar todos esses medos, todos esses traumas, as dificuldades, abrandar o nosso coração e perdoarmos os nossos irmãos por aquilo que nos fazem de mal. E assim nós encontraremos a paz. Assim teremos o direito, quem sabe, de na saída do túnel nos percebermos de mãos dadas com o Cristo, sorrindo, felizes com a nossa missão cumprida. Então, que nos tornemos homens de bem, que nos tornemos espíritos iluminados e que, acima de tudo, sejamos muito felizes e que a nossa felicidade seja dividida com todos aqueles que estão ao nosso redor. Obrigada pela oportunidade, uma grande paz a todos, que tenhamos momentos de tranquilidade, de paz com os nossos familiares nesse final de semana e que as nossas preces sejam por todos aqueles que nos rodeiam. Muito obrigada. Vamos nos preparar. Hoje o passe é espiritual. E os irmãos que têm a fichinha do passe isolado, por favor, na minha direita.